Bom dia, queridos alunos do oitavo ano, aqui é o professor Silvio, estamos em mais uma videoaula de produção textual. Hoje, com o tema tipologia textual, ou seja, o complemento dele, nossa terceira fase, com o assunto descrição. Foi de extrema importância nós já ter visto a dissertação, as injunções, agora nós iremos ver a descrição e finalizarmos com a narração. Então, teremos ainda mais uma videoaula referente aos textos narrativos, que é de extrema importância para a nossa comunicação. Então, sem mais delongas, vamos conhecer um pouco mais sobre esse gênero, essa tipologia textual. Quero deixar claro que gênero é diferente de tipologia textual. Enquanto o gênero textual envolve quadrinhos, a charge e etc., na tipologia textual ele vai abranger nada mais nada menos que os textos narrativos, dissertativos, injuntivos e a descrição. Então, sem mais delongas, vamos prosseguir a nossa videoaula de hoje. O assunto do artigo de hoje é de suma importância para a sua preparação, seja para as provas que irão vir no futuro próximo de vocês. A tipologia textual está presente tanto nas provas de língua portuguesa quanto nas redações. Iremos apresentar hoje as principais características de cada tipologia textual, para evitar que você caia em pegadinhas durante a sua prova. Isso é comum, gente, principalmente nas provas de língua portuguesa, que é o nosso tema de hoje, né? E muitas das vezes nas minhas próprias provas acontecem as pegadinhas, as pequenas cascas de banana que acabam complicando toda a situação do texto mediante ao que nós estamos vendo. Então, vale salientar que é de extrema importância a gente aprender esse gênero textual, essa tipologia textual. Por outro lado, a tipologia textual se relaciona com a estrutura, o conteúdo e a forma como o texto se apresenta. E os quatro principais tipos que abordaremos hoje são os seguintes: a narração, a dissertação que vocês já viram, a descrição, que é a aula de hoje, e a injunção, que já foi vista. Então só está faltando, depois da videoaula de hoje, a tipologia textual narrativa. Descrição. A descrição é a terceira tipologia textual e a terceira videoaula de vocês hoje. É a descrição. Nesses tipos de textos, o autor se coloca na posição de mero observador e explica como é determinada a coisa. A exposição de uma opinião ou sentimento propriamente dito. Então, no texto descritivo, o autor ele passa a ter a função de observador. Ele vai narrar os fatos ocorridos, explicar como aconteceu determinado tipo de coisa e a exposição de uma opinião ou sentimento mediante ao que ele está tentando explicar ou descrever mediante a situação. Normalmente, a partir da descrição, é possível que o leitor crie em sua mente uma imagem do que está sendo descrito. E aí eu dei ênfase a essa frase, imagem do que está sendo descrito. É como se a gente fosse fazer uma narração de um fato. Fato esses, por exemplo, um jovem foi ao cabeleireiro e ao chegar lá se deparou com algo inusitado. Então, a nossa mente começa a criar faz uma ficção imagética, né, do que está sendo correlacionado, mencionado na narrativa. Um adolescente, um jovem, indo ao salão, né, do cabeleireiro para cortar o seu cabelo e lá encontra algo inusitado. Quando ele para aí, ele deixa você com um gostinho de quero mais, para você navegar mais ainda na leitura, para que possa entender qual é o desfecho dessa história. E aí você fica preso à trama, à trilogia do texto. É muito comum vermos forte presença dos 5 sentidos durante o texto, com marcante descrição de tato, audição,
visão, olfato e paladar. Os 5 sentidos naturais dos seres humanos, eles vão estar presentes na forma descritiva. O olhar penetrante daquele rapaz, mediante aquela tesoura pontiaguda. O tocar do cabeleireiro naquela tesoura que irá triturar a cabeça do menino. O cabelo dele totalmente triturado. Os gritos espetaculares do adolescente gritando com medo. O cheiro de máquina queimando no cabelo. Chega, deu água na boca, aquele cafezinho do vizinho ao lado. Então veja que eu estou criando situações imagéticas, ou seja, fictícias, para que vocês possam compreender e usar os 5 sentidos naturais dos seres humanos. Atividades extras, exercícios extras, para finalizar a aula de hoje. É uma aula simples, ela não tem muita dor de cabeça não, mas é de suma importância. Primeira questão, preencha as lacunas com as iniciais de cada palavra abaixo. Então, N para narrativa, A para argumentativa, E para expor ou expositiva, D para descrever ou descritiva e P para prescrever ou prescritiva. Então vamos lá. Na primeira lacuna tem ato próprio de textos em que há presença de conselhos e indicações como realizar ações, com emprego abundante de verbos no modo imperativo. Então você vai colocar N ou A ou E ou D ou P. Ato próprio de textos em que há apresentação de ideias sobre determinado assunto, assim como explicações, avaliações e reflexões. Faz uso da linguagem clara, objetiva e impessoal. Ato próprio de textos em que se conta um fato fictício ou não, acontecido em determinado espaço e tempo, envolvendo personagens e ações. A temporalidade é fator importante nesse tipo de texto. Ato próprio de textos em que retrata de forma objetiva ou subjetiva um lugar, uma pessoa, um objeto. Com abundância do uso de adjetivos, não há relação de temporalidade. E ato próprio de textos em que há posicionamento e exposição de ideias, cuja preocupação é a defesa de um ponto de vista, sua estrutura básica e a apresentação de ideia principal, argumentos e conclusão. Então, essa é a questão, você vai botar N, A, E, D ou P para narrativa, argumentativa, expositiva, descritiva e prescritiva. Finalizando nossa videoaula de hoje, ao responder, envie a foto com a atividade de vocês, né, com o cabeçalho, perguntas e respostas, e o nome de vocês, né, que é o principal de tudo isso. Então, espero que tenham gostado da videoaula de hoje. Beijos e abraços e até a próxima aula de produção textual do professor Silvio Cavalcante.